Apito árbitro, começa o jogo! Está no ar o Placar Agregado, o spin-off de futebol de Castor e seus esquetes, com dados do sistema Bola Nossa. Boa noite, eu sou o André Arruda e este está começando agora o Placar Agregado. Demorou, né, para se fazer essa segunda live, porque a primeira foi há mais de uma semana atrás, foi sábado para domingo, né? E estamos aí, né? Agora mudou um pouquinho o cenário, mas no conforto do lado. Também com outro sistema em andamento. Agora eu estou usando Streamlabs para poder, agora tem mais interação, tem mais interatividade, né? Tem aqui bate-papo, se você tiver aí, como estou ao vivo, né? Então é só mandar a sua mensagem, falar aí no nosso chat, né? Pronto, agora sim. Aqui. Acabei de mandar uma mensagem. Quem tiver online, você pode fazer o seu apoio, fazer toda a sua interação aqui, né, para que a gente possa fazer aqui todo o trabalho aqui, tá? Bem, essa semana que se passou, né, tivemos aqui muitas partidas de futebol, né? Na verdade eu vou usar dois dias aqui no relatório, placar agregado. Do dia 31, mas esse do dia 31 ele é só por causa da Série B, né? E vai ser o nosso primeiro assunto agora. A Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao seu final e fechou com chave de ouro da maneira mais emocionante possível. Um gol aos 51 minutos do segundo tempo, a Chapecoense sagrou-se campeã do Campeonato Brasileiro da Série B, que enfrentava em confronto indireto, por assim dizer, o América Mineiro, né? A Chapecoense estava na liderança do primeiro turno. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui o resultado final do Campeonato Brasileiro da Série B. A Chapecoense foi a grande campeã, né, do certame, com 73 pontos ganhos, 20 vitórias, 13 empates, 5 derrotas, aproveitamento de 64%. Detalhe, é a mesma campanha do América Mineiro, que venceu 20 partidas também, com 13 empates e 5 derrotas, o mesmo aproveitamento de 64%. O que fez com que a Chapecoense ganhasse o título, né? Título da Série B, né? Só confirmar o saldo de gols, né? O saldo de gols deu o título à Chapecoense, né? O jogo, a Chapecoense venceu o Confiança pelo placar de 3-1 e o América Mineiro ganhou do Avaí pelo placar de 2-1, né?
E o resultado aqui fez com que a Chapecoense fechasse o campeonato com 21 gols de saldo, né? Fechasse com 21 gols de saldo contra 20 do América Mineiro. Então, aquele gol aos 51 minutos do segundo tempo da Chapecoense, foi um gol de pênalti, se eu não me engano, foi o gol salvador. Agora, um detalhe que eu considero muito importante desse campeonato, eu acho que talvez o personagem que poderia, digamos assim, marcar essa partida vitoriosa que sagrou o título da Chapecoense é a figura do Alan Ruschel, né? Alan Ruschel, o capitão da Chapecoense, que ergueu a taça no sábado, foi sexta-feira, né? Ele foi uma das vítimas do gol da Chape, né? Foi o único sobrevivente daquela tragédia terrível que aconteceu em 2016, que fez com que continuou em atividade, né? Continuou em atividade e continuou jogando pela Chapecoense. Eu não sei se vai encerrar a carreira agora ou não, se ainda vai ter uma ou duas temporadas pela Chape, mas além de ser uma redenção da equipe de Chapecó por conta do rebaixamento que sofreu, né, no ano anterior, né, em 2019, teve também essa vitória pessoal de Alan Ruschel, uma redenção que é digno de nota, né? Bem, voltando aqui às tabelas, né? O Juventude era a equipe que estava disputando com o CSA, era com o CSA e o Avaí, estavam disputando a vaga, né? A última vaga para a elite do futebol brasileiro, né? Então já tinham sido garantidos, né, na elite. A Chapecoense e o América Mineiro, com algumas rodadas de antecipação. O Cuiabá, com 2 rodadas de antecipação, e ficou uma vaga em aberto, que era entre Juventude, CSA e Avaí, né? O Juventude é que tinha a função mais fácil, né? O Juventude tinha que jogar, na verdade, por assim dizer, jogou fora de casa contra o Guarani, mas o Guarani estava numa sequência assim, caindo vertiginosamente, né? O Guarani estava algumas rodadas disputando a vaga para a elite e terminou em 13º lugar com 7 jogos sem vitória. Então foi algo impensável, né, que aconteceu com a equipe campineira, né, o Guarani, e em parte foi por causa do surto de Covid, né, que fez com que, inclusive com esse surto de Covid, teve um episódio que, ao meu ver, foi lamentável, né, de que a equipe do Guarani foi para uma partida totalmente desfalcada, inclusive tendo um goleiro que teve que jogar na linha. Foi um negócio absurdo que aconteceu, né? É uma organização do campeonato que precisa melhorar muito, né, por conta dessa questão da pandemia. Então, o Guarani, né, terminou o campeonato com 7 jogos sem vitória, com 48 pontos. Bem longe, né? Então era só fazer a parte dela, o Juventude fazia a parte dela, que
classificaria, né? O CRB dependia de um tropeço do Juventude para ir à elite e fazer a sua parte. O CRB fez a sua parte, ganhou de 4-1 do Cuiabá, tanto que o Juventude, o Cuiabá estava em terceiro lugar, perdeu a terceira colocação para o Juventude, né? E por fim, né, o Avaí estava jogando com o América Mineiro, só que o América Mineiro estava disputando o título com a Chapecoense, então não teve jeito, acabou sendo derrotado por 2-1. O América Mineiro chegou a uma série invicta impressionante na série. Foram 13 jogos de invencibilidade, é quase a metade do campeonato, são 19 partidas um turno, então ficou quase um turno inteiro sem perder, né? Terminou a sua campanha de forma invicta, tanto que o América Mineiro chegou a liderança por algumas rodadas no final e perdeu essa liderança justamente na última rodada para a Chapecoense. A partida que poderia ser quase os demais jogos foram cumprimento de tabela. Isso porque o rebaixamento do campeonato foi decidido na rodada anterior. Eu havia comentado semana passada de que se o Vitória e o Náutico fizessem seus resultados na rodada anterior, o campeonato estaria decidido pelo rebaixamento, tá? Tanto que o Vitória ganhou do Botafogo por 1-0, o Botafogo já estava rebaixado, e vamos voltar aqui. Deixa eu só. E o Náutico empatou em 0-0 com o Cruzeiro no dia 24 de janeiro, né? E esses resultados definiram, né, os rebaixados para a Série C, né? Então, os rebaixados para a Série C são os seguintes, né? Então, vamos lá, vamos voltar lá para a tabela. Vamos voltar para a tabela para você ver. Os rebaixados são Figueirense, Paraná Clube, Botafogo e Oeste. Olha, eu vou te dizer, o Figueirense teve a despedida da Série B do Figueirense, foi a despedida mais em glória que possa se ver. O Figueirense foi goleado por 7-2 para a Ponte Preta no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Então esse 7-2 ainda deu à Ponte Preta o título de melhor ataque da competição, com 54 gols marcados, tá? Então vamos fazer o raio-x final dessa Série B. Então olha lá, 822 gols marcados, foi uma média de 2,2 gols por partida. O melhor ataque foi a Ponte Preta com 54 gols. A melhor defesa foi a Chapecoense com 21 gols sofridos. O pior ataque, o Botafogo, com 26 gols marcados. E a pior defesa, o Oeste, que encerrou o campeonato como a lanterna, né? Com 60 gols sofridos, tá? E 32 negativos de saldo. 60 gols sofridos, 28 gols marcados, né? Só não fez menos gols que a Botafogo.
teve um aproveitamento de apenas 25,4%. O aproveitamento do campeão foi 64%. E o do último colocado, 25,4%. E foram 7 vitórias, 8 empates e 23 derrotas. 23 derrotas, cara, é um turno inteiro, mais 4 jogos. É um absurdo. Enquanto o Chapecoense e a América que ganharam 20 vezes. Isso significa que é um turno inteiro que venceu mais um jogo. É uma coisa impressionante, né? Vamos fazer aqui o comparativo do retorno com o turno. Então, essa tela aqui é o retorno, tá? O América Mineiro foi o campeão do retorno com 38 pontos ganhos, 10 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Comparando com a Chape, 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A Chape teve uma queda de rendimento, né, na série, no segundo turno, no retorno da Série B. O Operário chegou à segunda colocação, foi a segunda melhor campanha, entretanto terminou o campeonato em 8º. Isso porque foi uma campanha de recuperação do Operário, porque terminou o turno em 12º. Voltando aqui, Juventude em 4º, CSA em 5º, Avaí em 6º, Cruzeiro em 7º. Cruzeiro teve a sua recuperação, mas não foi suficiente para subir a série. Né? Guarani chegou em 8º, né? Guarani estava em 14º, então também foi recuperação do Guarani. A Ponte Preta terminou em 9º. A Ponte Preta no turno ficou em 6º, então teve queda de rendimento na Ponte. Brasil de Pelotas, Vitória em 11º. Vitória estava em 15º. Sampaio Correia é um case aqui. O Sampaio Correia estava em 4º lugar, né, no turno e fez um péssimo retorno. Ficou em 13º. Cuiabá também. Cuiabá foi a segunda melhor campanha. Só subiu a Série A justamente por causa da campanha do turno. Porque se fosse pelo retorno... Se fosse pelo retorno... Volta aqui. Se fosse pelo retorno, seria péssimo. Ficou em 14º, né? Paraná Clube, né? Paraná Clube é outro problema. Esse foi o caso mais extremo aqui. O Paraná Clube no turno terminou o primeiro turno em 8º e foi a pior equipe do retorno, né? Então por essas e outras que infelizmente o Paraná Clube perdeu o seu espaço na Série B e caiu para a Série C, né? Então, recapitulando aqui para vocês, Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá disputam esse ano a elite do futebol brasileiro, e Figueirense, Paraná Clube, Botafogo e Oeste vão disputar a Série C, a terceirona, né? Então vamos dar por encerrado esse assunto, né? Deixa eu tirar Vamos tirar esses créditos daqui e por
enquanto só tem um espectador. Bem, você pode assistir à vontade. Esse vídeo está disponível no meu canal no Twitch e também vai ter retransmissão, viu? Vai ter retransmissão desse vídeo no YouTube, né, da Castora MT, e também no meu perfil pessoal, Castor, e também no Periscope, né? Amanhã vai ter retransmissão desse vídeo, né? E continue interagindo se você tiver assistindo, continue interagindo e vamos continuar aqui com o placar agregado, né? Já falamos de Série D, agora vamos falar sobre os demais campeonatos. Próximo campeonato, eu vou seguir a ordem dos slides. Vamos para o campeonato alemão. Campeonato alemão. Bem, o campeonato alemão parece o óbvio, né? O Bayern de Munique continua sobrando, tem 4 jogos de invencibilidade, 45 pontos, uma diferença de 7 pontos em relação ao segundo colocado, o RB Leipzig. O Bayern de Munique com 19 jogos. 19 jogos para um campeonato comum. 19 jogos para um campeonato comum é a metade do campeonato, mas no caso do campeonato alemão, já, como costuma-se dizer, já dobrou o cabo da Boa Esperança, já chegou a mais da metade do campeonato, né? Porque o campeonato alemão é um campeonato de 20 clubes, né? Então o Bayern de Munique tem 45 pontos, o RB Leipzig tem 38, né? 14 vitórias, 3 vitórias a mais do que o Leipzig, 3 empates, 2 empates a menos que o Leipzig, e 2 derrotas, 1 derrota a menos que o Leipzig. Um aproveitamento de 78,9, ou seja, o Bayern de Munique vai a passos largos. Então, ou seja, né, o Bayern de Munique vai a passos largos a mais um título alemão. Longe. Em terceiro lugar é o Wolfsburg. E o quarto é o Eintracht Frankfurt. Essa aí é novidade, viu? Subiu 2 posições em relação à rodada anterior, tá? O Borussia, que estava na terceira posição, caiu para quinto, ou seja, se o campeonato terminar hoje, vai para a Liga Europa, tá? E aí depois segue, né? Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Freiburg, Stuttgart, Hoffenheim, Augsburg, Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Hertha Berlim, que está perigando, o Colônia, que se terminasse agora iria para uma repescagem de rebaixamento, e continua o calvário do Schalke 04. O Schalke 04 está com apenas 11 pontos ganhos, 12 derrotas em 19 jogos, apenas 2 vitórias, tem a mesma quantidade de vitórias do Mainz 05, né? Eu sei que em alemão é 05, com 10 pontos, só não está na lanterna do alemão porque tem um empate a mais, né? Então essa situação do Schalke 04 é um calvário, tá? É uma situação reversível? É reversível porque nós passamos um pouco da metade do campeonato, mas os campeonatos, as equipes que estão lá embaixo na tabela estão muito distantes, né? O Bayern de Munique tem 45 pontos. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento
do campeonato alemão, o Hertha Berlim, tem 17 pontos somente. Isso é um fator muito complicado, porque isso influencia no que a gente chama de fator competitivo bola nossa. Quanto menor esse valor, mais concentrado esse campeonato. E olha só que interessante, né? Significa onde estão 80% dos pontos ganhos pelas equipes no campeonato alemão. Estão com 2/3 das equipes, né? Então isso significa que o campeonato está muito polarizado, né? O campeonato alemão está muito polarizado e esse campeonato, por estar muito polarizado, você vai ter equipes que têm uma diferença de desempenho entre as equipes é abissal, né? Foram 500 até o momento, então vamos usar os números do campeonato, né? 527 gols marcados, uma média alta de 3,1 gols por partida. Já temos 55% do campeonato jogado, foram 171 partidas no total de 306. O melhor ataque, Bayern de Munique, 57 gols, também dando tanta sacolada aí nos outros times que é brincadeira. A melhor defesa é o do RB Leipzig, com 17 gols. O pior ataque é o Arminia Bielefeld, com 15 gols. É o pior ataque, mas é o 14º colocado. E a pior defesa é do Schalke 04. Tá? O melhor horário de jogos, sexta-feira, 4h30 da tarde, esse horário de Brasília. Esse melhor horário de jogos é o horário que costuma ter os melhores jogos do campeonato. E segundo aqui as nossas estatísticas, nossa bola nossa, o melhor horário para ver jogo do alemão é a sexta-feira às 4h30 da tarde. Tá? É o melhor horário. Né? Destaques da rodada dessa semana: Bayern de Munique 4-1 no Hoffenheim. Isso aí parece bola caminhada. O Borussia Dortmund ganhou de 3-1 do Augsburg. O RB Leipzig ganhou de 1-0 do Bayer Leverkusen. Interessante, isso aí foi confronto direto. Foi confronto direto mesmo? Confronto direto deu a melhor para o Leipzig. Tanto é que o Leipzig está mantido na segunda posição do campeonato alemão, né? Entre as equipes Red Bull, né, que está na melhor posição é o Leipzig, né? Você tem o Red Bull lá nos Estados Unidos, tem o Red Bull na Suíça, né? Só que a Suíça e Estados Unidos são países não são de muita expressão, e o que tem melhor destaque é de fato o Leipzig, que é o Red Bull da Alemanha, né? E também o Red Bull brasileiro, que essa semana está fazendo uma excelente campanha, exceto por causa de ontem, mas ontem muito bem. Voltemos aqui a tabela, porque eu vou colocar a tabela essa tabela do retorno nem conta, porque só tem duas rodadas jogadas, nem adianta colocar muita coisa. Vamos à tabela do turno para você ver. Na verdade, a coisa ela está praticamente igual à tabela do campeonato. Parece que está indo para uma condição de constância, né? Vai mudar muita coisa esse panorama, né, nesse campeonato. Próximo campeonato. Mas agora vai. Que beleza! Agora eu vou poder falar à vontade do campeonato brasileiro. Nem vou falar do Corinthians, porque o Corinthians teve uma semana para se esquecer, né? Perdeu para o Red Bull Bragantino na segunda-feira passada, voltou a perder para o Bahia, vai ter um jogo difícil contra o Ceará,
Só que o Ceará perdeu nessa rodada em casa, então pode ser que esse jogo entre Corinthians e Ceará não tenha um resultado. Mas vamos seguir aqui adiante. Sábado não teve jogos, né? Porque foi a final da Libertadores. Palmeiras ganhou. Santos nos acréscimos e tornou-se campeão das Américas pela segunda vez, né? Tanto que vai jogar amanhã, né? O encerramento da rodada 33 vai ser Palmeiras e Botafogo na terça-feira. Dá até dó, porque vai ser Botafogo, vai ser o jogo. Dizem que costuma se dizer que o jogo depois do título é o jogo das faixas, né? Mas vamos ver aí como é que vai se desempenhar o Palmeiras, até mesmo porque o Palmeiras vai querer ganhar tudo esse ano. Isso é fato, tá? Pensa que tá morto no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que não tá. O Palmeiras está em sexto lugar com 52 pontos, só que vai ter que... Quer dizer, 52. Se ganhar, vai a 55. Aí fica 10 pontos de distância do líder internacional. Não chega a ser algo complicado, né? Tem que torcer por tropeços de Inter, Atlético Mineiro e Flamengo. Será que o Flamengo ganhou? Vamos descobrir aqui, né? 3-0. Aí não teve graça. Então essa tabela tá um pouquinho desatualizada, viu? O Flamengo agora tá com 61 pontos, tá? São 4 pontos de diferença, mas tem um detalhe importante, né? Tem confronto direto, né? Entre Flamengo e Internacional. E quando é que vai ser isso? Só um jogo na domingo, na 35ª rodada. 7 de fevereiro. Será que é no carnaval? O carnaval é dia 16. Não, que eu tive que verificar porque Cargas d'Água só vai ter uma partida no dia 7 de fevereiro. Por isso que eu vou procurar saber. Talvez seja alguma coisa relacionada à Copa do Brasil. Pode ser também. Mas segue o baile. Copa do Brasil. Copa do Brasil. 28 de fevereiro e 7 de março. Depois eu vou descobrir. Talvez tenha alguma coisa relacionada a Mundial de Clubes, alguma coisa relacionada, né? Domingo 7 de fevereiro. Vai ter relação com a Mundial de Clubes mesmo. Segue o baile, né? Bem, seguindo aqui rodada, né? Na semana passada, destaque para a vitória do Flamengo, ou, na verdade a ascensão do Flamengo. O Flamengo agora já está numa situação de, já são 2 vitórias seguidas, tá? O Flamengo é porque não está contabilizado aqui, né? Porque aqui é a classificação até a data de ontem, quer dizer, a data do dia. Até a data do dia de ontem, antes dos jogos de ontem, né? O Flamengo tem um jogo
Agora, outra coisa que também a gente tem que destacar também também a queda vertiginosa do São Paulo. Chegou a 6 partidas sem perder e perdeu o técnico. 6 partidas sem perder e perdeu o técnico. O técnico Fernando Diniz foi demitido ontem, né? Após uma sequência de resultados ruins, porque estava líder do campeonato com pontos de vantagem, 4 ou 5 pontos de vantagem, e agora está em 4º lugar, podendo correr até o risco de não ir para a fase de grupos da Libertadores. Rapaz, estamos aí numa situação bastante complexa aí, tá? O que mais? Falei do Corinthians, que tem que falar do Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino teve uma bela de uma arrancada, né? Mas parou no Internacional, que eu digo, lógico que vai ter, na minha opinião, vai ter controvérsias e vai ter clubismo, vai ter. Mas eu acredito que o gol que decidiu a partida entre Inter e Red Bull não foi um gol legal. Que foi uma cobrança de pênalti inexistente. Inexistente. Bateu na barriga do jogador do Bragantino. Não sei o que eles estavam vendo no VAR e o juiz assinalou o pênalti, tá? A outra coisa também que foi, em compensação, no jogo Bahia e Corinthians, teve um lance que o jogador do Bahia meteu o braço na bola e o juiz não deu pênalti. Então, cadê o critério? Né? Pergunta que eles fazem, né? O VAR, ele é muito importante para tirar essa questão de dúvida, né? Parece que a condução da arbitragem está sendo feita por amadores total. Você precisa ter uma preparação de quem está no árbitro de vídeo, quem é o árbitro de fato da partida, porque parece que tem um árbitro que não está conseguindo interpretar adequadamente a arbitragem de vídeo, e talvez até mesmo por uma questão de milindre, por uma questão de vaidade, esteja árbitros de campo que não estejam validando apontamentos assinalados pelo VAR. Isso é uma coisa que vai precisar se dar uma olhada, porque o que está acontecendo, pelo tanto de polêmicas que está havendo em relação ao VAR no futebol brasileiro, é de que esse recurso da arbitragem de vídeo está sendo deliberadamente não desprestigiado, mas eu posso te dizer que está sendo deliberadamente sofrendo uma espécie de sabotagem. Está sendo sabotado o VAR no Brasil. Não é possível. Na Europa a coisa funciona direitinho, no Brasil não funciona. O que está acontecendo? Que cargas d'água está acontecendo? Bem, seguindo aqui adiante, né, o Ceará, que será o adversário do Corinthians, perdeu. O Vasco e Bahia foi 0-0, mas olha, teve um lance ali que acertou a cara do goleiro. O Atlético Goianiense ganhou do São Paulo, esse empate calmo na era de início. O Atlético Mineiro ganhou do Fortaleza 2-0. Fortaleza ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Já está na zona de rebaixamento. Tem a mesma quantidade de pontos que o Sport. Deixa eu ver aqui como é que tá. 18
Ah, não. Eu tava fazendo aqui, maquinando aqui para saber se o Sport iria para a zona de rebaixamento. Não foi ainda porque o Sport tem 10 vitórias e o Fortaleza tem 8. Então, o Sport não está ainda fora da zona de rebaixamento, está por um fio com o Sport. A guerra contra a zona de rebaixamento parece que está definida. Vasco, Bahia, Sport, Fortaleza com 35 pontos. Goiás e Curitiba têm chances muito pequenas. E o Botafogo é questão de tentar confirmar o rebaixamento. Vai ser amanhã contra o Palmeiras? Quer dizer, na verdade é assim, são 23 pontos ganhos, se é 33 jogos, vai ficar faltando 5 são 15 pontos em disputa, 23 mais 15, vai dar 38 pontos. 35. A linha que, neste momento, a linha que separa os salvos dos não salvos é 50 pontos. Tá? Quem tem mais de 50 pontos já não tem mais risco nenhum de rebaixamento. Então seria até o Grêmio. Estão zerados, não tem risco de cair. Mais, nunca, não mais. Aí tem Atlético, Ceará e Corinthians, que tem 45. Mas vamos ver, vai depender da rodada 34. Se os que estão na rabeira perderem novamente, mantiverem com 35 pontos, aí essa pontuação de saída do rebaixamento cai para 47. É um escapatório, tá? Vamos ver aqui a comparativa do primeiro com o segundo turno, tá? Então esse é o retorno. Para você ver aqui tem um outro detalhe, né? O Internacional chegou a uma sequência de 9 vitórias seguidas. Impressionante! 9 vitórias seguidas. Bateu o recorde de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, na história dos pontos corridos. Tá? O Internacional no retorno tem 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Atlético Mineiro tem 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Agora, olha só, o Corinthians também teve um bom retorno, mas decaiu agora, recente. Tem 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Olha só o São Paulo. Tá? O São Paulo tem 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, sendo que esses 5 derrotas foram recentes. Degringolou aí o São Paulo. O Santos está cuidando da Libertadores, agora vai ter que correr atrás do brasileiro, porque no retorno tem 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Mas o retorno do Santos foi o primeiro turno do Santos foi muito bom. O primeiro turno do Santos foi em 6º colocado, 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O pior equipe do retorno é o Botafogo. 3 pontos. 1 vitória, nenhum empate, 12 derrotas.
8 gols marcados, 25 sofridos, 17 negativos. Então, se você fazer a comparação, olha só, o Inter não é líder por acaso. O Inter, você tem uma ideia que o Inter está fenomenal? 14 jogos, o Inter tem 30 pontos. No primeiro turno, o Inter, com 19 pontos, fez 35. Então, ele vai superar, se mantido esse ritmo, né, ele vai superar e muito o desempenho do primeiro turno. Né? Então, aí vai ser até difícil segurar. O Corinthians ficou em 12º, o Grêmio 7º, o Flamengo 3º, então o Flamengo está nessa disputa, olha só que o Flamengo com o Rogério Ceni demorou para engrenar. O Flamengo tem 23 pontos, 13 jogos. O Fortaleza terminou o primeiro turno ontem e é o 18º, o antepenúltimo pior equipe do retorno. Então é uma diferença muito abissal aqui, né? Uma diferença muito abissal, né? Complicado essa situação hoje. Vamos usar o resumo, né, dessas partidas. Foram 816 gols marcados, com 2,5 de gol de média. Já temos 327 partidas de 380, então já temos 86% do campeonato jogado. O melhor ataque é o do Atlético Mineiro, com 58 gols. A melhor defesa é a do Atlético Paranaense, Atlético, com 31 gols, ou seja, os Atléticos destacando neste momento. O pior ataque é do Sport, com 26 gols, e a pior defesa do Goiás, com 57. Fator competitivo, 0,75. Comparando com o alemão, a diferença é né? Melhor horário de jogos, quarta-feira, 8h30 da noite. Vamos pular aqui as eliminatórias e vamos para o Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol continua com o Atlético de Madrid voando, tá? Tem 19 partidas, tem agora uma partida a menos do que os seus rivais diretos, mas com... Deixa eu ver aqui. É só no sábado. É no sábado. O Atlético de Madrid rodada número 22, 8 de fevereiro. É na outra semana. Na segunda-feira. Tá. Então tá tranquilo. É porque eu pensei que ia adiar uma partida do Atlético de Madrid, ia ficar com 2 partidas atrasadas de novo. Então, seguindo aqui o baile aqui, né, o Atlético de Madrid continua sobrando no Campeonato Espanhol, tem uma derrota só. Aproveitamento de Gralatics, 87% de aproveitamento, 40 gols contra, 10 gols contra, 30 de saldo. Projeção, olha que projeção absurda. A projeção é que o Atlético de Madrid, mantido esse ritmo, chega aos 101 pontos.
vence o campeonato com 101 pontos. Isso me dá aqui 23 pontos de vantagem em relação ao Barcelona. 23 pontos de vantagem, isso significa que, se mantido esse padrão, o Atlético de Madrid pode ser campeão espanhol com 7 rodadas de antecipação. Olha só que absurdo. Como é que está o ritmo do Atlético de Madrid? Um ritmo forte. Isso também gera uma outra compensação. Barcelona e Real Madrid. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Segue o baile aqui. Na rabeira. Barcelona com 10 e Real Madrid com 40 pontos. 10 pontos. Atlético de Madrid, líder do campeonato, com 10 pontos de vantagem em relação a Barcelona e Real Madrid. O quarto lugar, que seria a quarta vaga para a Liga dos Campeões, fica com o Sevilla, com 39 pontos ganhos. Villarreal, com 35 pontos, é o que iria para a Liga Europa, se o campeonato terminasse hoje, né? Seguindo o baile, Real Sociedad, Granada, Betis, Levante, Celta de Vigo, Atlético Bilbao, Getafe, Cádiz, Valência, Osasuna, Eibar e Valladolid. Os três últimos que iriam para a segunda divisão do espanhol seriam o Alavés, o Elche e o Huesca, né? Destaques dessa rodada. O que teve de destaque dessa rodada? O Huesca foi lanterna. É o lanterna do campeonato e ganhou do Valladolid. Que coisa, hein? Que mais interessante que foi? Real Madrid perdeu em casa pro Levante, gente. Real Madrid perdeu pro Levante, que é o nono colocado. Subiu 4 posições na tabela e está 4 jogos invicto. Tá longe, né, do Real Madrid. O Real Madrid tem 40 pontos e o Levante tem 26, mas olha só que ponto chegamos, hein? O Barcelona fez a lição de casa, ganhou do Atlético Bilbao por 2-1, segue, está com 10 jogos invicto. Só não tem a sequência invicta maior que o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não. Próximos jogos, que destaque que nós vamos ter? O Huesca e Real Madrid, nem conta. Que mais? Tem 2 confrontos diretos. Atlético Bilbao e Valência. Valência no sábado. E Levante e Granada também confronto direto. Osasuna e Eibar na 22º domingo também. Real Betis e Barcelona vai ser 22ª rodada. O Betis está em 8º, Barcelona está em 2º. Pode ser que o Betis perca por Barcelona, justamente porque é a pior defesa do campeonato, tem 34 gols. Vamos aos números. 505 gols marcados, tem média de 2,5 gols por partida. São 204 partidas de 380, então tem 53%, passou um pouquinho da metade. O melhor ataque é o do Barcelona, com 41 gols. O Atlético de Madrid é a melhor defesa, com 10 gols sofridos. O Elche tem 16 gols sofridos. A pior defesa é o Betis. Olha só que beleza. No domingo, um jogo bacana, hein? Às 5 da tarde, em Benito Villamarín, em Sevilla. Real Betis e Barcelona, a pior defesa contra o melhor ataque. Delícia. Fator competitivo, 75.
bom, campeonato bom, bem disputado. Melhor horário de jogos, sábado às 10 da manhã. Bom. Beleza. Bom saber. Aqui ele também tem a classificação do turno e retorno, mas não vale a pena fazer essa comparação do turno e retorno. Só tem 2 jogos, então esquece. E ainda tem jogo atrasado. Ó. O Atlético de Madrid tem 2 partidas atrasadas. Real Madrid e Barcelona e Sevilla tem 1 partida atrasada cada. Getafe tem partida atrasada. Levante e Atlético Bilbao partida atrasada. O Elche tem 2 partidas atrasadas e o Esca tem... Então não faz a menor sentido fazer esse tipo de comparação. Agora eu quero ver isso aqui. Campeonato francês. Tiraram o troninho do Ney. Tiraram mesmo. Deixa eu ver o que aconteceu com o PSG. O PSG perdeu pro Lorient por 3-2. Lorient tá onde? Não. É sério isso? Não. O Lorient é o 17º colocado, tá? Tava exatamente na zona de rebaixamento. Tava na zona de rebaixamento. O PSG conseguiu essa proeza, perder para uma equipe que está na zona de rebaixamento. Que beleza, hein? E caiu para 3º colocado no campeonato francês. O Lorient, nossa, o Lorient, 2 partidas seguidas. Pegou uma partida atrasada da 20ª rodada e ganhou do Dijon. E ganhou jogando em casa. E ganhou do PSG por 3-2. Seguindo aqui o baile, né? O Mônaco ganhou do Nantes. Saint-Étienne ganhou do Nice. Reims ganhou do Strasbourg. Quem são os líderes? É o Lille. Cadê o Lille? Lille ganhou do Dijon 1-0. E qual o outro que subiu? O Lyon. O Lyon ganhou do Bordeaux. Bordeaux. Na sexta-feira por 2-1. Então fizeram a lição de casa, Lyon e Lille, e o PSG não fez a lição de casa e caiu 2 posições. Vai ter pode haver uma mudança aí, né, nesse parâmetro? Pode ter. Se o Lille perder, o Lyon não ganhar e o PSG ganhar, o PSG volta à liderança, porque vai ter 15 vitórias. Então esse campeonato francês está disputadíssimo, né? Vão para então vamos lá. Classificação: Lille em primeiro, Lyon em segundo, PSG mantida essa posição, ela vai para fase pré-classificatória da Liga dos Campeões. Lille e Lyon iriam para a fase de grupos. Mônaco iria para a Liga Europa em 4º lugar. O Nantes iria para a eliminatória de rebaixamento, a repescagem do rebaixamento, e Nimes e Dijon iriam para a zona de rebaixamento. Opa, vai jogar com o último. O Lille? Não, o Nantes vai
jogar contra um time que está lá embaixo, o Dijon. Bem, vai ter jogo. Como é que está o campeonato francês? Olha, o campeonato francês aqui tem uma das melhores médias, tá? 596 gols marcados, 2,7 gols por partida. São 217 partidas de 380, 57% da fase feita. PSG, melhor ataque e melhor defesa. E tá em terceiro. Melhor ataque, PSG, 50 gols. Melhor defesa, PSG de novo, 14 gols. Pior ataque é o Dijon, 14 gols. Nimes tem a pior defesa, 43 gols. O fator competitivo é 0,70, ou seja, esse campeonato é menos disputado, por exemplo, que um campeonato espanhol ou brasileiro e mais disputado que um campeonato alemão. Então, o melhor horário de jogos são as quartas-feiras às 5 da tarde, com 54 gols de média de 3,18. Então aqui também não se compara retorno com turno, porque o retorno só tem 3 jogos, tá? Mas é bom ver quais as partidas que estão atrasadas aqui. O Olympique de Marseille tem 18 jogos, Nice tem 18 jogos. Então é só Olympique e Nice que tem partida disputada no turno ainda. Campeonato inglês. Penúltima, tá? Daqui a pouco a gente fala do campeonato italiano, a gente encerra. O campeonato inglês tem muita partida atrasada, tá, gente? É complicado essa história. O campeonato inglês. Quem é o líder? Segue o líder, é o Manchester City. Parece que o campeonato tá na mesma, né? O fator competitivo 0,70, então 0,70, ele está praticamente no mesmo nível de competitividade do campeonato francês, está pior do que o campeonato brasileiro e campeonato brasileiro e espanhol em termos de competitividade, está melhor do que o campeonato alemão, tá? É sempre bom fazer essa comparação, que às vezes a pessoa vai dizer assim, putz, cara, mas o campeonato, muita gente, é uma discussão, parece que é uma discussão padrão, né? Putz, o cara vai jogar um campeonato francês e não tem disputa, ou o campeonato inglês que só tem 2 ou 3 times disputando o título, ou o campeonato alemão que só tem um que disputa o título, o resto corre atrás, que no caso é o Bayern de Munique, né? Então você percebe aí que esse índice de esse fator competitivo é interessante para fazer uma comparação do nível, né? Da diferença de nível entre as equipes que estão na ponta e as equipes que estão lá atrás, né? Se a diferença é muito grande entre as equipes, o campeonato ele vai ter uma baixa competitividade, então vai ser poucas, a gente vai saber quais equipes que estão se destacando. Pode haver um ponto fora da curva, por exemplo, o Atlético de Madrid, por exemplo. O Atlético de Madrid é um ponto totalmente fora da curva, está fazendo uma campanha que não tem como dizer que hoje não teria como dizer que o Atlético de Madrid seria praticamente o campeão, né? Assim como o caso da quem mesmo? A Bayern de Munique, né? Então tem essa questão aí. Na liderança, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Leicester City. Olha só, são quase as mesmas equipes disputando, né? O quinto colocado é o Aston Villa,
depois seguido por West Ham, Everton, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Leeds United, Southampton, Crystal Palace, Wolverhampton, Burnley, Newcastle United, Brinton, vamos dizer que é aquele seriado da Netflix, Fulham, West Bromwich Albion e Sheffield United, que é a pior equipe, né? Não é a pior. Olha, entre as equipes aqui dos campeonatos espanhóis, quer dizer, dos campeonatos europeus, é o pior de todos, porque só tem 2 vitórias, 2 empates e 17 derrotas. É a pior campanha de todos os campeonatos europeus até agora, 8 pontos. Tá? E ainda tem um jogo sem vitória, então teve essa vitória que teve aí, uma dessas 2 vitórias foi bem recente. Segue o baile, né? Que mais? O campeonato, vamos ver aqui, jogos, teve muito jogo, tá? Essa semana, rodada 20 e 21, né? Foram 2 rodadas nessa semana que passou. Agora vão ter que correr atrás, porque teve muito jogo atrasado, o campeonato inglês teve uma paralisação por conta da questão do Covid, a Covid pegou forte lá, né, na Inglaterra, né, por causa de uma nova variante, né, que teve que gerar um lockdown na Inglaterra, então foi muito difícil mesmo. Mas assim, destaques dessa rodada: Arsenal venceu o Southampton por 3-1, a goleada fora de casa do Manchester City sobre o West Bromwich Albion, mas tá lá na rabeira o West Bromwich, então bom. Everton e Leicester City 1-1, e a derrota do Manchester United pro Sheffield United. Sheffield United está na... Eu tenho que rir. Eu tenho que rir, porque perdeu pro Lanterna, em casa. Perdeu pro Lanterna em casa, ou seja, parabéns aos envolvidos, né? Tottenham perdeu pro Liverpool. Tottenham estava muito bem na temporada passada, deu uma recaída bonita aqui. Perdeu de 3-1 pro Liverpool. Liverpool também, time fora da vida. Manchester City ganhou do Sheffield United. O que mais? O Manchester United continua. Nossa, foi 0-0 com o Arsenal. Liverpool ganhou do West Ham no domingo ontem. Chelsea ganhou do Burnley por 2-0. E aí tem os jogos das próximas rodadas, terça, quarta, quinta, que é a 22ª rodada, e a 23ª, que vai ser no sábado e domingo. Destaques: Liverpool e Manchester City no domingo. E na rodada 22, que jogo interessante aqui. Essa é uma rodada mais ou menos comum, né? Tem um confronto direto entre Aston Villa e West Ham, que aí é na parte intermediária da tabela. Acaba sendo uma disputa pela vaga na Liga Europa. Vai ser interessante. Seguindo o baile, voltando aqui à tabela, né? O número do campeonato: 556 gols marcados, média de 2.7, muito. 206 partidas, 380, 54% disputado.
Melhor ataque é o do Liverpool com 43 gols, a melhor defesa é do Manchester City com 13 gols sofridos somente, as melhores defesas dos campeonatos europeus. Pior ataque, Sheffield com 12 gols marcados, e a pior defesa é o West Bromwich Albion, penúltimo colocado, com 50 gols sofridos. Fator competitivo 0.70, já expliquei esse fator. Melhor horário de jogos, o melhor horário para sentar na cadeira e assistir jogo do campeonato inglês é aos sábados às 9h30 da manhã, com 32 gols marcados, uma média de 3 gols por partida nesse horário. Beleza. Último campeonato. Aqui também eu vou pular essa parte aqui, ó. São 2 partidas só no retorno, nem compensa ficar falando. Vamos ao que aconteceu na última semana do campeonato italiano. Sim, italiano. Campeonato italiano. Temos como líder o Milan, manteve a posição, 46 pontos ganhos, 76 de aproveitamento. 76% de aproveitamento, apenas 2 derrotas em 20 jogos, 14 vitórias e 4 empates. A Inter de Milão está logo atrás com 44, 13 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 73,3% de aproveitamento. A Roma é o terceiro, 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A Juventus, a Juve do Robozão. Juve do Robozão. Detalhe, tem jogo essa semana, é só sexta-feira que volta o campeonato italiano. E ainda tem partida para jogar. Então vou ter que dar uma olhada aqui. A Juve, né? Seriam esses os 4 que iriam para a Liga dos Campeões na fase de grupos. Napoli iria para a Liga Europa. Tá? Depois disso, Lazio, Atalanta, Sassuolo, Hellas Verona, Sampdoria, Benevento, Fiorentina, Udinese, Genoa, Bologna, Spezia, Cagliari, melhorei a minha pronúncia. E os 3 últimos que seriam os rebaixados, se terminasse hoje o italiano, seria Torino, Parma e Crotone. Destaques para essa rodada que passou. A vitória da Juve por 2-0 em cima da Sampdoria. A Inter ganhando do Benevento por 4-0, a Milan ganhando do Bologna por 2-1 fora de casa. E a Roma, como é que tá a Roma? A Roma ganhando a Hellas Verona. Então os primeiros colocados venceram na rodada, né? Então até aí sem novidade. Jogos interessantes aqui, Fiorentina e Internacional. Opa! Vai ter jogão no sábado às 2h da tarde na Juventus Arena em Turim. Juventus e Roma. Segundo as estatísticas do Bola Nossa, 55% de vitória para a Juve, 16% de empate e 27,8% de vitória para a Roma. Jogão, hein? Um jogão aí. Agora o campeonato italiano é o que tem melhor média de gols em todo o certame, tá? Então, olha só isso. Então, 614 gols marcados, são a média de 3,1 gols por partida. É o melhor entre todos os campeonatos que a gente está colocando aqui, né? Do Bola Nossa, do sistema Bola Nossa, é a melhor
média de gols, tá? São 199 partidas de 380, são 52,37%, então já passou também da metade. Todos os campeonatos analisados já passaram da metade. O que está mais perto do final é o Brasileirão, evidentemente. Os demais já passaram da metade, são os campeonatos europeus. Esses campeonatos começa a rodada no primeiro semestre de um ano e termina, começa a rodada o campeonato no segundo semestre de um ano e termina no primeiro semestre do outro, né? Então, o melhor ataque é a da Inter de Milão, com 49 gols. A melhor defesa é a da Juve, com 18 gols. O pior ataque é do Parma, com 16. A pior defesa é o Crotone, que é o lanterna do campeonato, com 46 gols. Parece que é uma tônica, tá? Quase todos os lanternas têm a pior defesa do campeonato. Segue o bairro. O fator competitivo é de 0,70. O melhor horário de jogos do italiano, bem que podia ser meio-dia, né? Mas o melhor horário é domingo às 8h30 da manhã. Foram 45 gols, média de 3,46. É uma média extraordinária para o horário de jogo, né? A melhor média que a gente vê por aqui, tá? Eu vou colocar a tela do turno e retorno italiano, mas é por uma simples razão. Você percebe que o retorno não tem nenhum jogo, mas é para saber quem é que está com partida atrasada, tá? Quem está com partida atrasada? Juve, Napoli, que mais? Só Juve e Napoli, Juventus e Napoli. E teoricamente seria uma espécie de confronto direto, né? Então, sim, é um confronto direto. Tá faltando essas equipes disputarem aí para ter o jogo, né? Então é isso aí, gente. Então nós já estamos encerrando essa live do Bola Nossa. Semana que vem tem mais, eu espero, né? O sistema já rodou aqui os jogos de hoje, né? Certamente. E assim, alguns pontos importantes são vídeos de nessa semana que passou. Primeiro, a questão da violência no futebol. Aconteceu esses dias aí, acho que foi no dia da final da Libertadores, o Corinthians teve torcedores do Corinthians, do Palmeiras, parece que motivo, coisa assim. Mas é uma coisa que é inadmissível no futebol brasileiro ter esse tipo de questão. Não posso deixar de mencionar o ataque de emboscada que aconteceu contra a equipe do São Paulo semana passada. Eu acho que isso não é algo que agrega valor ao futebol. É inadmissível que pessoas usem a paixão pelo clube de futebol como álibi para sua irracionalidade. Isso não faz sentido. Por fim, tem que se pensar direito a questão de protocolos para Covid. Tá? No caso do Corinthians, que teve 10 jogadores detectados com Covid e depois deu falso positivo. Isso prejudica o planejamento. O caso do Guarani também, de Campinas, que teve praticamente o campeonato praticamente comprometido por conta de um problema de Covid no elenco, que fez com que uma partida importante ficasse com pouquíssimos jogadores. Foi uma partida com o Cuiabá, foi 3-0, 3 ou 4-0 com o Cuiabá. Cuiabá, acho que teve torcedor do Cuiabá que disse: não temos nada a ver com isso, isso aí é coisa com a CBF, mas ó, deveria haver um pouco mais de solidariedade entre os clubes, né? Bem, então vamos encerrar aqui esse espetáculo, né? Vou pegar esse áudio todinho bonitinho
facilitar aí o trabalho, né, para que vocês possam também ouvir o podcast Castor e seus Spacecaps, né? Vai ter uns créditos depois do encerramento aqui dessa live. E essa live ela vai estar disponível amanhã, vai ter reapresentação dessa live nas demais plataformas. Né? Eu estou fazendo uso do Streamlabs, ele é muito organizado, dá para fazer uma interação muito boa para poder fazer o trabalho de lives, né? Espero que nas próximas semanas, espero que seja de sábado para domingo, né? De sexta para sábado, que seja o próximo da sexta para sábado, que aí já fica um belo esquema para a rodada de fim de semana dos jogos, dos campeonatos, né? Então esperamos vocês na próxima live e até breve, viu? Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Final de jogo! Este foi o Placar Agregado, mais uma produção de Castor LT, www.castor.com.br.